As formigas estão entre os seres vivos mais organizados do mundo. Elas possuem uma sociedade bastante estruturada, com trabalhos específicos para cada grupo de formigas. Existem as soldados, as trabalhadoras, as que cuidam dos ovos e dos filhotes e a rainha. Elas são os animais mais numerosos do mundo todo, com aproximadamente 18 mil espécies diferentes já descobertas. Algumas espécies são carnívoras, outras cultivam fungos para se alimentarem, e algumas espécies adoram o néctar das plantas. Entre essas diferentes características, uma que chama bastante atenção são as espécies conhecidas como formigas potes de mel. Elas são uma das mais curiosas. Ao contrário das abelhas, por exemplo, que armazenam mel em favos, essas formigas armazenam néctar no corpo de formigas operárias, que funcionam como reservatórios. Esses potes de mel ambulantes, vamos chamá-las assim, são úteis para a colônia em épocas de necessidade, quando o alimento está bastante escasso. As formigas potes de mel vivem em regiões desérticas, principalmente no México, em alguns países da África e na Austrália. E para se alimentarem, elas procuram as plantas do deserto que só aparecem na época das chuvas. Essas plantas produzem muito néctar, que é o alimento cobiçado pelas formigas potes de mel. Assim, algumas operárias são escolhidas como reservatório de néctar e são alimentadas por outras formigas até que seu abdômen fique cheio de néctar. Seu corpo incha de forma impressionante, até que a formiga não consiga mais se mover. Às vezes ele fica tão cheio que pode alcançar o tamanho de uma uva. Quando ficam completamente inchadas com mel, as formigas reservatórios prendem suas patinhas no teto do formigueiro, que é subterrâneo. Nos períodos mais secos, quando as plantas do deserto produzem pouco ou quase nada de néctar, as formigas recorrem às companheiras que estão presas nas paredes do formigueiro debaixo da terra. Com um simples movimento de suas antenas, as formigas reservatório regurgitam o mel que está em seu organismo diretamente na boca de suas amigas. Mas as formigas não comem tudo de uma só vez. Elas se alimentam com o mínimo, para que as reservas de néctar durem todo o período de escassez de alimento. E vocês acham que depois que o néctar acaba, as formigas reservatório morrem? Não! Elas voltam a ficar com o corpo esbelto e prontas para servirem como formigas reservatório no próximo ano. Elas são escolhidas por serem as maiores e mais fortes formigas entre todas do formigueiro. Algumas tribos dos desertos, por exemplo os aborígenes da Austrália, comem formigas potes de mel. Durante suas longas caminhadas pelos desertos, os aborígenes sabem encontrar água e alimento em diversos locais. Isso porque eles aprendem desde crianças a sobreviver em locais tão difíceis como os desertos australianos. Essa tradição milenar vem de seus antepassados e faz parte de sua sobrevivência. Ao encontrarem formigueiros de formigas potes de mel, eles cavam o solo até chegarem às câmeras onde estão armazenadas as formigas reservatório, com seus abdômenes cheios de mel. Essas formigas podem estar até 2 metros de profundidade nas câmeras mais profundas do formigueiro. Mas não pense que eles comem todas as formigas. Os aborígenes se alimentam com poucas formigas, deixando a maioria para que as formigas trabalhadoras tenham seus alimentos preservados. Essas pessoas sabem que se comerem todas, o formigueiro e todas as formigas que moram nele irão morrer. E no próximo ano não existirão mais formigas potes de mel. Essas curiosas formigas servem como fontes de energia para que as pessoas que vivem nesses desertos rigorosos recebam um pouco de energia do rico néctar das formigas potes de mel.